Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, terça-feira da 8ª semana do tempo comum ano C. Para nossa meditação, temos o livro de Ben Sirá, capítulo 35, versículo 1 a 15. Mas eu gostaria de pedir a bênção de Deus sobre este nosso mês que está no início. Que este mês de março seja um mês abençoado, marcado pela presença de Deus. Que seja Deus a conduzir a nossa história, a nossa vida, o nosso coração e algumas decisões que nós pretendemos tomar. Que seja Deus a conduzir tudo isso. Coloquemos nas mãos de Deus tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que nos atormenta. Procuremos neste mês de março cultivar uma maior intimidade com Deus. É certo que às vezes as ocupações do dia preenchem a nossa vida, mas procuremos também reservar um tempo para o Senhor. Estamos prestes a começar o tempo quaresmal. Amanhã havemos de celebrar quarta-feira de cinzas. Então vamos fazer um propósito. E toda a vida é feita ela de propósito, meus irmãos. Nós não podemos sair de casa sem destino. Todos os dias que nós saímos da nossa casa, saímos com um destino. Ou é trabalho, ou é escola, ou é resolver aquela situação. Então a própria vida espiritual também requer um propósito. Qual é o teu propósito espiritual? Qual é a tua meta espiritual? O que é que tu queres para a tua vida espiritual? O que é que tu procuras? O que é que tu busca para a tua vida espiritual? Por isso, neste mês de março, que é também mês da mulher, peçamos a bênção de Deus sobre todas as mulheres, de todos os continentes, de todas as raças, que sejam mulheres abençoadas, mulheres de luz, que o Senhor vos dê, mulheres, a graça que vocês necessitam para vencer todas as dificuldades da vida. Mas convosco quero meditar um trecho desta palavra, que eu acredito ser sugestivo para a nossa vida espiritual, para a nossa vida, para a nossa relação. Às vezes nós escutamos nas relações cotidianas: eu não tenho nada para oferecer. E o Senhor vai nos dizer, através deste sábio de Ben Sirá, que não é assim. Escutemos o que diz o sábio do livro de Eclesiástico ou livro de Ben Sirá. Diz o sábio: não te apresentes diante do Senhor de mãos vazias. Todos nós temos alguma coisa que nós podemos oferecer. E o Senhor não nos pede muito. O nosso pouco que trazemos, o Senhor nos pede. Porque com o nosso pouco, o Senhor Deus pode fazer milagre. Pode fazer milagre na tua vida, na minha vida, na nossa vida. Não te apresentes diante do Senhor de mãos vazias. No fundo, o Senhor Deus nos diz que todos nós temos alguma coisa para oferecer. E nem tudo é uma questão de dinheiro. É uma questão de gesto. É uma questão de atitude. É uma questão de boa vontade. É uma questão de bom coração. É isso que o Senhor hoje nos desafia. Não te apresentes diante do Senhor de mãos vazias. No fundo, o Senhor nos diz, através deste sábio, não seja mesquinho. Às vezes nós somos mesquinhos. Por que o Senhor nos diz isso? E por que o sábio insiste? Não te apresentes diante do Senhor de mãos vazias. Os que temos a resposta do sábio. Porque o Senhor sabe retribuir e te dará 7 vezes mais. Não te apresentes diante do Senhor de mãos vazias, porque o Senhor sabe retribuir e te dará 7 vezes mais. Meus irmãos e minhas irmãs, neste texto sagrado, nós podemos compreender: com Deus nunca ficamos a perder. Com Deus nunca ficamos a perder. Às vezes, no caminho da vida, nós pensamos que perdemos coisas por causa das dificuldades, por causa das vicissitudes, por causa dos problemas, por causa do desgosto. Não, o Senhor nos ensina que em Deus nem tudo está perdido. E nós escutamos ontem no Evangelho o que dizia Jesus. Jesus dizia aos discípulos: aos homens é impossível,
mas não a Deus, porque a Deus tudo é possível para aquele que crê. Então o teu pouco podes também oferecer. Todos nós temos alguma coisa que podemos oferecer. Por isso, meus irmãos, como homens e mulheres, caminhemos com esperança. Não percam esperança. Meus irmãos, neste texto sagrado, o Senhor nos diz que a recompensa é possível. Deus nos recompensa sempre, apesar das nossas dificuldades. Então, Deus responde os nossos desafios, o nosso sofrimento, as inquietações que nós trazemos no coração com esperança. E nem sempre nós sabemos ou nós conhecemos os caminhos por onde caminhamos. Mas o Senhor nos diz hoje que podemos até não conhecer o caminho, podemos até ter algumas dificuldades ao longo do caminho, mas a certeza é que Deus caminha conosco, Deus está ao nosso lado, Deus é aquele que sustenta, Deus é aquele que conduz. Por isso diz o sábio, não te apresentes diante do Senhor de mãos vazias, porque Deus retribui 7 vezes mais. Esta é a mensagem que o Senhor tem para ti hoje. Que a tua semana seja abençoada, seja marcada pela presença de Deus. E peçamos sempre a bênção de Deus, peçamos sempre a graça do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem trabalha o nosso coração. E neste tempo quaresmal, que está prestes a começar, peçamos a luz do Espírito Santo, que o Senhor ilumine a nossa consciência, ilumine o nosso entendimento, ilumine a nossa mente, ilumine os nossos atos e as nossas atitudes. Que Deus nos abençoe e te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.